Senhor Jesus. O título da pregação de hoje: salvação pela graça. Abra a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 2. Se você não trouxe a sua Bíblia, você vai poder acompanhar no telão enquanto nós vamos estar lendo. O Caetano vai estar passando ali no telão para você, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua Bíblia sentado mesmo, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha me usar como canal de bênção, meu Pai. Esse tema de hoje é um assunto, meu Pai, que muitas pessoas às vezes não têm um entendimento, meu Pai, dessa palavra graça, da salvação, mas ela vai sair daqui hoje com um entendimento, meu Pai, em nome de Jesus. Então, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que aonde chegar essa palavra, que chegue também, meu Deus, o esclarecimento, o entendimento e a Tua presença, porque eu sei que essa palavra vai chegar em lugares que eu nunca fui, vai chegar em lugares, meu Pai, que eu nunca fui, mas eu sei que aonde chegar essa palavra, vai chegar o Teu poder, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e amém, graças a Deus, amém. Olha o que está escrito, já acharam aí Efésios capítulo 2, do pecado para a salvação pela graça, amém? Vai aparecer já no telão aí para você, em nome de Jesus. Isso, posso ler? Em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do teu lado, dá um sorriso para ela e diga assim: não conversa comigo agora não, amém? Preste muita atenção na palavra, do pecado para a salvação pela graça. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e dos espíritos que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho do que? Da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois o quê? Salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois o quê? Salvos, mediante a fé. E isso não vem de quem? De vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Olhe para mim. Todos nós um dia, nós estávamos perdidos. Que isso, pastor? Eu nasci dentro da igreja. Você pode ter nascido dentro da igreja, mas nós nascemos com a nossa carne pecaminosa. Quando nasce uma criança, já nasce um pecador. E todas as pessoas que não confessaram e não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, elas estão nessa escuridão. Elas estão nessa vida de desobediência. E essa vida de desobediência, ela só terá fim quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Só que esse ser salvo pela graça
tem feito as pessoas trazer um mundo para dentro da igreja, tem feito pregadores interpretando de uma forma que favoreça a si mesmo. Eles estão fazendo de tudo que é errado. É ou não é verdade? É uma graça barata. Então, nós temos que entender que nós não podemos ler versículos isolados da Bíblia e depositar tudo o nosso entendimento só naquele versículo. Nós temos que ler todo o contexto. Nós temos que entender as coisas de Deus. Nós temos que ler a Bíblia com óculos do Espírito Santo e ver o que convém e o que não convém. Está sendo pregado hoje uma graça barata e os pastores acabam o culto, vai beber. É ou não é verdade? Pastores, às vezes, pregadores, tem 1, 2 mulheres, 3 mulheres, porque ele já acha que já está o quê? Salvo. Só que nós temos que entender. Aqui no 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos. A graça é um favor não merecido. É um favor que foi alcançado pelo Senhor Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. E por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por quê? Porque o próprio Pai, mandou ele para aqui para a terra com esse propósito de morrer por nós, para que nós viéssemos ter direito da salvação. Por exemplo, todos nós aqui temos direito um dia de se aposentar. É ou não é verdade? Eu com 37 anos de idade, eu posso chegar lá no INSS amanhã e falar, eu quero me aposentar? Eu tenho direito, não tenho? Tenho, mas para eu chegar, tomar posse desse direito, eu vou ter que fazer algumas etapas, passar por algumas etapas. Eu tenho que ter tempo de contribuição. Se eu não tiver tempo de contribuição, eu vou ter que ter idade. É ou não é verdade? Para a pessoa se aposentar fora da idade, só se acontece uma tragédia na vida dela, ou uma invalidez, ou coisa assim. É ou não é verdade? Mas a gente precisa entender que a salvação é assim também. Pastor, mas não é pela graça? É pela graça, mas olha o que diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha só, mediante a fé. Mediante o quê? A fé. E o que é a fé, pessoal? O que é a fé? Coloque Hebreus 11 para nós aí, por gentileza. Hebreus 11. O que é a fé? Nós falamos muito aqui sobre a fé. A fé, ela é o quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não o quê? Que não se vê. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. E a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. A fé sem obras, ela é morta, ela é inoperante. Se não adianta eu dizer que eu tenho fé, se eu não tiver o quê? Se eu não tiver obras. Eu preciso ter obras. Então, quando a Bíblia fala aqui, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de quem? É dom de Deus. Amém? Olha só, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É Bíblia, não é eu que estou falando. Está escrito na palavra de quem? Na palavra de Deus. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, olha só, presta muita atenção. Porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Mediante a fé. E isso não vem de nós. Então nós precisamos entender o que não vem de nós. Coloca para nós lá Efésios 4:7, por gentileza. O que não vem de nós, né? O que não vem de nós? Olha só. Quer ver? Presta muita atenção para você entender em nome de Jesus Cristo. Efésios 4:7. E a graça foi o quê? Concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, o que é dado para nós é a graça, mas a fé é algo que é atitude minha e sua. Como que nós vemos uma pessoa de fé? É uma pessoa que ela age a fé, que ela faz a vontade de Deus.
Então nós estamos vendo hoje as igrejas da porta larga, que estão trazendo o mundo para dentro da igreja, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. A pessoa pode tudo porque você já está salvo. Só que isso é uma mentira, pessoal. Isso é uma enganação, porque nós temos que ter bom senso. Imagine só, nós estar dentro da igreja e viver uma vida igual a gente vivia antes de estar na igreja. E isso está sendo pregado hoje. Os altares virou uma bagunça. Pastores pregando que traição é quando a esposa não sabe, mas se a esposa deixa, não é traição. Que bebida a pessoa pode beber socialmente, só não se embriagar. Mas pensa comigo, pessoal, quantas famílias estão sendo destruídas por causa da bebida? Quantas famílias estão sendo destruídas por causa dos vícios? E ninguém que é viciado hoje começou tomando 10 litros de bebida por dia. A pessoa começou às vezes com o quê? Com um copo, com uma latinha de cerveja. Então nós temos que ter bom senso. Amém? E falando ainda sobre isso, que essa graça que as igrejas estão apresentando é uma graça que vai levar milhares de pessoas para o inferno. Vai levar milhares de pessoas para o inferno. Pessoas que vieram antes de nós, morreram pelo Evangelho. Jesus foi crucificado por esse Evangelho. E hoje nós estamos vivendo uma vida, não precisa parar de fumar, não precisa parar de beber, não precisa parar de mentir, não precisa parar de trair, não precisa ser dizimista, não precisa ser ofertante, não precisa fazer nada para Deus. Vem como está e pode continuar como você está. Ou tem gente que está vindo para as igrejas e está se perdendo dentro das igrejas. Por quê? Por causa dessa graça barata distorcida. Pessoas que não queriam fazer a vontade de Deus estão distorcendo a palavra de quem? De Deus. Vamos lá para Mateus, capítulo 11, verso 12, Caetano. Mateus 11, 12. Para você entender o que eu estou falando para você. Nós temos que entender que se eu deixo de orar, se eu deixo de buscar, se eu deixo de fazer a vontade de Deus, você acha que isso vai melhorar a minha vida? O que tu acha? Não. Olha para a vida das pessoas que pararam. Então, se essa graça que está sendo pregada, nós estamos vivendo a dispensação da graça. Mas essa graça nós temos que entender que não é isso que está sendo pregado. Porque você vê, quando você ora, você se fortalece. Diga glória a Deus. Quando você busca Deus, você se fortalece. Quando você faz o bem para o próximo, você fica feliz. É ou não é verdade? Agora imagine só se Jesus morreu por nós, está todo mundo salvo, vai todo mundo para o céu, e a gente não precisa fazer nada mais. Nós temos direito de ser salvo. A salvação vai ser conquistada porque Jesus morreu na cruz. Mas eu tenho que andar com uma conduta, com uma comunhão com quem? Com Deus. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por... Lê comigo de volta. Desde o dia de João Batista até o quê? Agora. Se a Bíblia está escrito até agora, é porque até hoje. Se a gente ler amanhã, vai estar escrito até ontem. Se a gente ler daqui a um ano, vai estar escrito quando? Até agora. Então, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Olha só, preste muita atenção. E os que se esforçam se apoderam dele. Diga glória a Deus. Então o reino dos céus é tomado por esforço. O que você entende com esforço? Quando você está dormindo, você está se esforçando? Não. Quem dorme não está fazendo o quê? Nada. A gente só está descansando, é ou não é? Esforço é fazer alguma coisa. Eu tenho que me esforçar para perdoar o irmão que fala mal de mim. Tem pessoa que fala mal de você ou não? Tem ou não tem? Tem. Eu tenho que me esforçar para, lá no meu trabalho, eu tenho que me esforçar na minha casa, eu tenho que me esforçar para vencer o meu maior inimigo, que é a minha própria vontade.
Se a gente for fazer tudo que a gente tem vontade, certamente nós vamos perder a nossa salvação. Quem concorda com o pastor? Porque vencer o diabo é fácil, pessoal. É fácil, sim, porque a gente fala em nome de Jesus. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que bater em retirada. Mas agora, vencer o nosso orgulho, vencer os nossos desejos, as nossas paixões, vencer a nossa carne. Não é fácil vencer a nossa carne. Não é fácil vencer o nosso eu. Não é fácil vencer as nossas vontades. Então, para isso que nós temos que se esforçar. Agora você vê. Se está escrito isso, já vê que a graça não é ficar sem fazer nada. Porque eu estou vendo pessoas sair da igreja e falar: não, eu sou a igreja e eu busco a Deus em casa. Eu sou a igreja, eu busco a Deus em casa, Deus está na minha vida, eu não preciso estar na igreja para buscar Deus. Sim, também concordo que a gente busca a Deus onde estiver, mas eu também concordo que a igreja é o corpo e Deus é o cabeça. Se a gente pegar e tirar uma parte do nosso corpo, se a gente tirar uma parte do nosso corpo, nada vai mais prestar, não presta mais para nada. Tem que ser enterrado, ou não é verdade? Porque vai apodrecer. Uma pessoa que sai da igreja, que sai da presença de Deus e acha que é de Deus, ela está se enganando. Porque quem é de Deus está firme. Diga glória a Deus. Nós vamos ficar firme até quando? Até Jesus voltar a buscar a igreja. Até haver um arrebatamento coletivo ou tiver um chamamento pessoal meu. Porque eu posso morrer antes do arrebatamento. Quem está entendendo sobre salvação? É forte isso, pessoal. Nós estamos vendo o mundo entrar dentro das igrejas. Nós estamos vendo pastores que, se eles não falar que são pastor, não dá nem para saber que é. Porque a imagem deles não mostra um homem de Deus. A imagem não mostra uma mulher de quem? De Deus. E nós temos que ser diferentes, pessoal. Diga glória a Deus. Tem que haver em nós uma diferença. Coloca Lucas 13, 22 para nós, por gentileza, para que você entenda. A graça não por mais que a gente faça, não é mérito nosso. Mas a gente não pode ficar sem fazer nada. A gente não pode ficar sem orar. A gente não pode ficar sem ler a Bíblia. Olha para a vida das pessoas. Você mesmo que chegou aqui na igreja, que não ia em igreja nenhuma. Parece que as coisas eram diferentes para você, era mais ruim, e Deus começou a colocar as mãos. Como é bom estar na presença de Deus. É ou não é bom? É maravilhoso. Amém? E olha o que diz lá, 22, né? Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha só, olha a pergunta. Volta ali por gentileza na pergunta. São poucos os que serão o quê? Lá nós lemos só para você entender o que eu estou querendo dizer. Lá nós lemos em Efésios, não precisa mudar, tá? Em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Aí a pessoa lê isso aqui e acha que todo mundo está salvo. Mas olha o que diz. Os discípulos perguntaram, alguém perguntou, aliás: Senhor, são poucos os que são salvos? Próximo, por gentileza. Respondeu-lhe, o quê? O que está escrito aqui, gente? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poder. Olha essa palavra aqui de volta, esforçar. O que é se esforçar? Fazer alguma coisa. E esforço é fazer além do que a gente faz. É ou não é? Para mim andar daqui, por exemplo, para mim andar daqui até lá em casa, eu não preciso fazer tanto esforço. Mas se eu for andar num lugar muito longe, eu preciso fazer o quê? Esforço. Então, esforçai-vos. Deus está falando, a palavra de Deus está falando, eu tenho que fazer além do que eu quero fazer. Você entende isso? Porque às vezes a gente não quer perdoar quem fez mal para nós. É ou não é verdade? É só comigo que acontece isso? Não.
Às vezes a gente tem dificuldade, mas por que eu vou perdoar fulano? Ou não é? Às vezes a gente não quer fazer o que temos que fazer, mas nós precisamos fazer. Paulo lhe disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está diante do quê? De mim. Então eu e você temos que entender isso. Esse se esforçar é vencer as minhas vontades, é vencer o meu eu. Porque às vezes as minhas vontades, o meu eu quer me levar para o fundo do poço. As minhas vontades quer me levar para o fundo do poço. Eu estou indo de mal a pior, por quê? Porque eu me inclino para minhas vontades. O pastor prega, eu acho que não é bem assim. E hoje nós temos visto, gente, a distorção da palavra de Deus. As pessoas, elas vivem uma vida erradíssima a semana inteira. E não é julgamento isso, é realidade. Elas vivem uma vida erradíssima a semana inteira. Tem pessoa que sai da balada e vai direto para a igreja, porque ela colocou dentro dela que se ela tiver só domingo lá na igreja, ela fez o que ela fez e não importa. Se ela está domingo, está tudo bem. Mas a gente tem que cuidar. Será que nós não estamos praticando a iniquidade? Será o que nós estamos fazendo? Quem está entendendo? Vamos continuar para você entender. Próximo versículo. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos nas tuas ruas, ensinávamos na internet, ensinávamos no culto. Aí o que ele vai dizer? Vamos ver. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticam o quê? O que é praticar? Fazer, boa. Praticar é fazer. Que praticam a iniquidade. Então você vê que a graça não é ficar sem fazer nada. A graça não é você ficar sem orar, não é você ficar sem ler a Bíblia, não é você ficar sem ser fiel a Deus. A graça é você fazer tudo com esforço. E esse esforço é você fazer além do que aquilo que você quer fazer. Talvez hoje você saiu cansado do teu trabalho. Tem pessoas que falam assim: eu não trabalho fora, mas o cansaço que é de cuidar de uma casa às vezes é muito mais do que trabalhar fora. É estressante, ou não é verdade? E aí talvez você hoje pensou assim: eu não vou hoje na igreja. Mas você se esforçou e fez o quê? E veio. Então é forte isso, gente. Olha o que o dono da casa, que o próprio Deus: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticam iniquidade. Então, por exemplo, quando eu oro, eu agrado a Deus, não agrado? Agrada ou não? E se eu ficar sem orar, eu estou agradando a Deus? Mas eu sei que eu tenho que o quê? Orar. Então se eu sei que eu tenho que orar, e a falta de orar desagrada a Deus, eu estou cometendo iniquidade. Porque a iniquidade é o pecado consciente. Eu sei que está errado, mas eu continuo o quê? Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não vou perdoar o Caetano. Não, Caetano não. Ele me fez um exemplo, tá? Ele me fez mal. Não, Caetano falou uma coisa que não devia de mim. Aí eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não perdoo. Então eu estou praticando a iniquidade. Então nós temos que ler a Bíblia com o óculos do Espírito Santo. Para de ouvir todo quanto é charlatão que tem aí pelo mundo hoje. A Bíblia fala que nos últimos tempos se levantariam os falsos profetas e enganariam muita gente. Tudo é terreno no céu, a chave da casa da vitória, é não sei o quê. Então eu e você precisamos entender, pessoal. Nós precisamos entender, um evangelho que não confronta você mudar, não é evangelho. Um evangelho que não confronta você ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um ser humano melhor. Um evangelho que não confronta você a olhar para si, não é evangelho, pessoal.
Quem está entendendo? Então a graça não é ficar sem fazer nada. A graça de Deus, ela foi dada para todos. Mas a gente tem que entender que se você hoje falar assim, eu vou parar de orar, eu vou parar de ler a Bíblia, eu vou parar de ser fiel no meu casamento, eu vou parar de perdoar quem me faz mal, eu vou parar de ser fiel a Deus, eu vou parar de tudo. Se Jesus voltar e você estiver parado, você perde a tua salvação. Perde ou não perde? Perde. Então nós temos que entender que essa graça, nós temos direito de ser salvo, mas nós temos que fazer a nossa. Eu vou mudar como homem, eu vou mudar como mulher, eu vou mudar como filho, eu vou mudar como esposa, eu vou mudar como marido. Diga glória a Deus. Eu vou mudar como pessoa, eu vou me esforçar. Puxa vida, fulano falou mal de mim, puxa Beltrano, olha, puxa minha carne está querendo que eu faça isso, mas eu vou me esforçar. Diga glória a Deus. Tem dia que você vai dobrar o teu joelho, você vai chorar na presença de Deus, porque a tua carne vai estar gritando, a tua carne vai querer levar você para o fundo do poço, a tua carne vai querer levar você para lugares que você de forma nenhuma deve ir. Quem está entendendo, pastor? Mas você tem que fazer o quê? Permanecer firme, se esfor. Então você entendeu que a salvação ela vai vir para a tua vida. Nós temos o direito da salvação porque Jesus morreu. Mas não cai nessa mentira que está sendo pregada hoje. O evangelho da porta larga não existe. A porta não entrou em manutenção. Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si. Para negar a si mesmo, nós temos que fazer o quê? Se esforçar. É ou não é verdade? Se esforçar. Nega a si mesmo. Tome a tua cruz. Naquela época, hoje nós vemos, as pessoas vestem camisa com cruz, é ou não é? Brinco, pulseira, corrente que fala com cruz. Mas naquela época, cruz era uma sentença de morte. Jesus quis dizer assim: você quer vir após mim? Morra para esse mundo e viva para mim. Às vezes nós estamos muito vivos para esse mundo, por isso que quando dá atrito a gente sente. Irmão falou da gente, a gente fica triste. Beltrano não me deu a Deus, eu fiquei triste. É ou não é? Ah, meu familiar falou mal de mim, eu fico triste. Deus fala não para mim, eu fico o quê? Porque eu estou muito vivo para esse mundo. Eu tenho que morrer para esse mundo e viver para Deus. Diga glória a Deus, que é um novo nascimento. As crianças de hoje em dia, se o pai falar para ela, não faça isso, ela chora, se esperneia e o pai faz o quê? O pai faz a vontade do filho. Com Deus não dá para fazer assim. Não importa o quanto você grite, não importa o quanto você se esperneia, quando Deus fala não para você, o não de Deus é não, e o sim de Deus é sim. Diga glória a Deus. Por exemplo, você tem uma filha, a tua filha tem 9 anos de idade, ela chega para você e fala assim: pai, mãe, queria falar contigo, com vocês. Pode falar, minha filha, eu quero namorar, estou gostando do menino lá da escola. 9 anos. Tem pai que ia falar: você vai namorar é cacinta. É ou não é? Vai namorar coisa nenhuma. Você falou não, mas dentro de você, você sabe que é só uma questão de tempo. Essa criança vai crescer, vai virar um adolescente, um adulto, e mais cedo ou mais tarde ela vai ter que namorar, ela vai ter que casar, ela vai ter que ter a família dela. Mas naquele momento você falou o quê? Não. Mas vai ter uma hora que essa menina ela vai crescer, que esse menino ele vai o quê? Crescer, amadurecer, e não tem como você impedir. Por quê? Porque isso é o curso natural da vida. E você que é de Deus, o curso natural da tua vida é você ser abençoado. Então às vezes Deus fala não para você, fala não para mim, porque nós não estamos preparados. Mas amanhã, aquele não que a gente recebeu hoje, amanhã vai se tornar um sim, que vai mudar a história da tua vida. Diga glória a Deus. Quem entendeu? Então entenda isso. Então se Deus te falar não, não se esperneie. Porque uma criança que ela faz birra, se esperneia, ela é dada como uma criança mal educada. É ou não é verdade? Uma criança que não tem paciência para nada e vai sofrer na vida.
E Deus não quer que a gente seja assim. Por isso que mesmo que eu me esperneie, mesmo que eu fale, eu quero. Opa, se você não está preparado, Deus não te dá. Quem entendeu a palavra de Deus? Eu quero fazer uma busca nessa noite. E você vai falar para Deus: Deus, eu estou parado. Eu estou parado. Eu não estou me esforçando como eu devia me esforçar. Eu não estou orando como eu devia orar. Eu não estou perdoando como eu devia perdoar. Eu não estou fazendo o que eu devia o quê? Fazer. E você vai falar para Deus. E eu tenho a certeza dentro do meu coração que você vai sair daqui para viver hoje uma nova história. Quem crê? Você crê em nome de Jesus? Diga: eu creio. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.